Conversei com várias pessoas, fiz uma pesquisa falando assim, o que você quer saber do Ciro Gomes? E a convergência é em relação a 2026. Pegando você como um analista, como um experiente político que me disseram o seguinte, olha, nos últimos 40 anos, o que você teve de invariável foi Lula e o PT. Em 2026, se Lula vai participar ou não das eleições, é uma incógnita. Muita gente acha que não, muita gente acha que vai, até porque o PT não teria um outro nome para colocar. Muita gente acha que vai depender muito da economia, enfim, se a economia for deslanchar, enfim, o que não está aparecendo, mas enfim, que isso seria uma variável. Se a gente chegar a 2026 sem Lula e sem Bolsonaro, Bolsonaro inelegível, esse tabuleiro vai embaralhar bastante. Como é que você vê 2026? Eu devo ter humildade para dizer que eu vejo de forma muito embaçada. Muito embaçada. Por quê? Você tem algumas camadas onde vai se consolidando e onde a gente pode tentar entender o futuro, vendo como é que essas camadas estão se sedimentando hoje, não é? Uma camada central é a economia, já se disse isso com muita clareza. Porém, ela já não é mais tão centralmente central como sempre foi. Por quê? Porque a grande direita internacional percebeu o colapso de ideias da esquerda do mundo. A sua prostração ao neoliberalismo, a sua incapacidade de sair do identitarismo vesgo, que é um sintoma de humanismo. A distribuição de renda. Não, saiu, abandonou a ideia holista de superar a miséria, a desigualdade e lutar por uma humanidade pacífica e justa e etc, etc. Imagine, né, no countries, né, sem boundaries, sem fronteiras, etc, etc. E este papo gerou uma guerra cultural que tem como quando eu estiver falando isso, eu estou falando do mundo, mas veja isso, a enésima potência caricaturada pela ignorância generalizada do processo político brasileiro. Você veja como as coisas vão ser muito graves. Então, o que acontece? Há uma guerra cultural em que os problemas concretos da ineficiência do estado de bem-estar social, que meio que foi a promessa relativamente entregue do pós-guerra, do último 60 anos, etc., a partir dos anos 80, começa a claudicar. E não entrega a agenda de desmontar o Estado, de desentranhá-lo do domínio econômico, de reduzi-lo a uma dimensão mínima, de baixo custo, que é a promessa neoliberal, para restaurar a competitividade sistêmica, isso era thatcherismo e tal, virou uma verdade que não se praticou. E aí a população ficou no meio do caminho. O povo não aceitou e os problemas explodiram. A descolonização agravou a onda migratória, a estagnação econômica agravou a oferta de oportunidades e desqualificou os serviços públicos, e então 10% da população da Suécia hoje são migrantes ignorantes, com a cor da pele diferente da cor da solidariedade social-democrata dos suecos, etc, etc e tal. Resultado, aquilo que era, e será sempre, porque a vantagem dessa direita internacional é sobre a estagnação econômica. Então, o debate que pode salvar a esquerda é a superação da estagnação econômica. E para além da estagnação econômica, como eu inovo instituições de maneira a apropriar os ganhos explosivamente disruptivos das tecnologias, que hoje estão sendo aplicadas por 4 ou 5 ou 10 pessoas físicas, para democratizá-las, espalhar para todo mundo. Então, esse é o desafio do novo pensamento da esquerda. É a base de um livro que eu estou sofrendo para escrever, porque não sei quem vai ler. Pensando aqui nas coisas do meu país, que é o que eu amo. Você sabe que eu sou um amante muito frustrado por não ser correspondido. Porém, no Brasil, se isto também é verdade, não é propriamente a migração o nosso problema, percebe? Então, lá a direita está prevalecendo porque a migração é uma caricatura chocante. É o migrante que está aviltando o valor do trabalho, é o migrante que está saturando o hospital, é o migrante que está avacalhando o metrô. Então a direita responde com simplicidade grossa. Bota essa gente para fora, fecha o país.
Vamos proteger nosso modelo de vida só para nós, branquinhos, lourinhos e de olho azul e não sei o que e tal. E está ganhando a eleição. Está ganhando a eleição. Não é ainda a extrema-direita, mas esse centro-direita que já manda na Europa e ganhou as eleições agora, não é? É a tendência. E essa tendência, queiramos nós ou não, também está aqui. Pois é, esse é um ponto que você abriu falando e que eu acho que assim, você foi assim no alvo, que é, antigamente, a questão econômica, ela decidia a eleição. Você com uma pujança econômica, como a gente viu, o Fernando Henrique se elegeu com o real. No primeiro momento. No plano real. Lula se elegeu com o crescimento e inclusão que teve no seu primeiro mandato, se reelegeu e coisa. Produziu a maior recessão da história, é isso aí. Exatamente. Só que hoje, a polarização, o que a gente vê é a agenda de costumes pegando essa pauta. Então, eu estou lhe falando de duas camadas. Então, aqui, a camada no Brasil não é a migração. A camada no Brasil é a estagnação econômica, como lá, mas a guerra cultural que está trocando na cabeça do povo, pobre, trabalhador brasileiro, o locus da decisão do voto. Como é que é? Eu sou um cidadão da favela, do Rio de Janeiro. Eu sou um dos 72 milhões de inadimplentes que estou com meu nome humilhado no SPC. Eu rodo um terceiro turno de trabalho, pelo qual ninguém me paga nada, nos transportes, indo e voltando para o trabalho. Eu chego em casa apavorado se a minha família escapou das balas perdidas da polícia, mais do que do crime, mas também se meu filho conseguiu voltar da escola sem ter aderido à facção, ou ter entrado na ilusão de ser um aviãozinho da droga e tal, e eu chego em casa e estão ameaçando, chega uma notificação que estão ameaçando tomar minha geladeira porque eu atrasei minha prestação, e querem cortar minha luz porque eu atrasei o pagamento do não sei o que, e tal, eu entro em casa e ligo a televisão para me distrair um pouco. E de repente o que me manda dizer a televisão? Uma estética, filha da puta, sabe? Nada que ajude as pessoas a qualificar o seu pensamento, o seu olhar crítico, a sua percepção do ser estar aqui, agora, etc, etc. E entra o noticiário. O noticiário é o seguinte, eu passo 1 hora à força vendo o noticiário da TV. Então, metade do noticiário é ajuste fiscal tem que ser pelo lado da receita, pelo lado da despesa, porque não sei o que e tal. Claquete. A outra 2 horas é o aborto, que nunca me ocorreu aqui, nem na minha vizinhança, nem na minha família, porque eu sou cristão, porque não sei o quê. Quando essa porra aconteceu com a minha namorada, eu tive que ajudar, porque era uma tragédia, não tinha como criar, o pai dela ia matar ela se ela fosse grávida e não sei o que e tal. E agora vem esse cara 4 horas, ninguém vai tratar do meu salário. Ninguém vai dizer para mim nada dessa porra da violência, da segurança, ninguém vai dizer nada para mim da educação do meu filho, que não consegue, sabe, fazer um beabá. Essa dissonância cognitiva entre a elite, direita e esquerda, ou as televisões brasileiras são progressistas no primeiro horário e reacionárias no segundo. Não são, é tudo reacionário. Mas essa família... Essa família vai votar contra o status quo. Ela está respondendo mais à polarização de costumes do que econômica. Por quê? Porque habilmente, a direita internacional instrumentalizou a direita brasileira para fazer esse serviço. Steve Bannon é o nome do cara. Veio para cá o Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro desde sempre. Em 93 eu pedi a cassação e a prisão dele. Eu era governador do Ceará. Eu fui para a rua pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque tinha causas bastante. Então o PT aperfeiçoou o Bolsonaro para deixá-lo como espantalho. O Lula até hoje, ainda ontem, andou dizendo que vai ser o salvador da pátria, porque os trogloditas não podem voltar. E você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, caçado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma, para travar a Dilma, e a turma vota nele, tudo cego, compreende? Então, o que está acontecendo? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo, e pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo, mas não vai perder em 2026, vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Então, isso é o que está
Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. Ele tinha que ser contra a vacina, ele tinha que ser, sabe, fraudar o cartão de vacina. Se ele faz uma bobagemzinha qualquer, sabe, monta um comitê ali, bota um general idiota para ser ministro da saúde, então é graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Vai escolher, por quê? Agora também, pelo lado da esquerda... Quem que a direita vai escolher? Olha, todo mundo acha que é o governador de São Paulo desde sempre. Uhum. E eu que gosto da história, pergunto, quantos governadores de São Paulo viraram presidente da República no Brasil? Na democracia? Fernando Henrique, por outra razão. Mas Fernando Henrique não foi governador de São Paulo? Então, estou falando quantos políticos de São Paulo, paulistas, se elegeram. O Jânio Quadros veio de Mato Grosso, se elegeu aqui e foi o último. Uhum. Por quê? Porque o Brasil desconfia da concentração de poder econômico e político na mão de um cara. Por regra, o líder de São Paulo é provinciano, não compreende o Brasil, não conhece o Brasil, não fala o Brasil. E você vê isso, por exemplo, como é que pode o Tarcísio, um cara do IME, um cara bem formado, ele não é o Bolsonaro, isso não é um ignorante, sabe, que roubava dinheiro da gasolina, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Eu apresentei na campanha documento mostrando as notas fiscais do Bolsonaro roubando dinheiro da gasolina do gabinete dele como deputado meu, contemporâneo meu. Esse país está ferrado. Enfim, ninguém quer saber. Ainda fazem juízo moralista, que o Bolsonaro é o homem contra a corrupção do PT. Percebe? É um negócio... eu estou aqui, feliz. Tá, então o Tarcísio pega assim. Aí no dia que Porque pelo que você tá falando, comete uma imprecisão nessas baboseiras todas que tem falado, Ave Maria como tem falado bobagem, não é? E em relação ao negócio de Israel, aí o Tarcísio pega o avião e vai bater e se solidarizar com o Netanyahu. Quando acontecer a campanha, espero eu, o Netanyahu vai estar banido da comunidade internacional e sem poder sair de Israel, porque você vai ser preso como genocida, como criminoso de guerra. Isso não revela nível, não revela centralidade nos problemas, percebe? É só oportunismo rasteiro, porque o noticiário do dia era que a direita brasileira é pró-Israel, aí vai entrar num negócio desse de aborto, transformando uma criança estuprada numa pessoa a ser punida com a pena maior do que o estuprador, levando o Brasil a ser mais ou menos similar ao regime do Talibã no Afeganistão. Eu tenho nojo dessa elite brasileira, é nojo. Então ele não ganha a eleição. E ainda tem o seguinte, olha para a reeleição para São Paulo, que é um universo absolutamente não, ainda se acomoda, nem sofre. Então é um buraco que está aí. Aí as outras coisas, pega o seguinte, vamos lá, eu estou com vontade de ver. Então você pega o Eduardo Leite, uma boa pessoa e tal, mas você pega e explode uma situação complexa, o discurso político dele virou pó. Virou pó. E nem sequer manejar a contradição, dizer, não, mas peraí, eu pensava isso, não tinha uma epidemia, não, diz assim, sim, me avisaram que ia dar merda aqui, ó, as enchentes e tal, mas tem outras prioridades para a gente olhar também. Zema. Conte-me outra, né? Conte-me outra. Tá? E o fim da picada. E veja, Minas Gerais, é o governador de Minas Gerais. Caiado. Esse cara tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel. De novo, é um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador. Esse reacionarismo dele, que é fundador da UDR, já foi candidato a presidente lá atrás e tal, mas esse reacionarismo dele não o impediu de ficar contra as posições malucas e negacionistas do Bolsonaro na pandemia. Ele foi pela vacina, ele foi pelo isolamento social e tal. Só que está numa província também, assim, província não que Goiás não seja um grande estado, é um estado progressista, o centro-oeste brasileiro, o Brasil central, está meio que na contramão dessa estagnação grave do Brasil. Não a economia urbana, que padece dos mesmos males, mas a economia rural deles é extraordinária. Enfim, mas é um quadro, eu acho que é um quadro. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de Mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto.
Porque é espinho, expõe, é intriga, é confusão e tal. Já ficaram os gaúchos no meio do caminho, Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas e tal, já ficou no meio do caminho. Suplicy foi levado para o deboche. O Haddad, uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique -1, sabe? Não conhece o Brasil, provinciano, e agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira, achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar a campanha. Não sai mais nada para ele disso aí. Aí Olha entra só. numa dessa de precatório. Olha só, Ciro, você falou que... Como é que é? Eu ri na hora que você falou, porque eu acho engraçada essa sua frase. Vem aí, como é? Pablo Marçal. Mas você acha que ele... Não, eu acho mais nada. Pode sair depois do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro e Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato do bolsonarismo para 2026? Eu acho. Deixa ele ganhar a eleição para prefeito de São Paulo, que eu duvido, mas deixa ele ganhar, para ver se no dia seguinte já não é ele.